sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. No episódio anterior, conhecemos a história do BRN Advogados e sua trajetória de sucesso. Hoje vamos responder às dúvidas mais comuns sobre direito trabalhista, previdenciário e outros temas. Se você é trabalhador e quer entender melhor seus direitos, fique com a gente. E para nos ajudar nessa missão, temos novamente aqui o Dr. Pedro Bernardino. Seja bem-vindo, doutor. É com enorme satisfação, Danilo, que eu venho aqui novamente no seu podcast, O Que Pode, trazer muitas informações, tanto no aspecto trabalhista bancário, como também na área previdenciária, diante de temas mais variados aí, que seus ouvintes aí trouxeram para a gente. Pois é, assim, o sucesso foi tão bacana para o seu primeiro episódio que a gente recebeu inúmeras perguntas, sabe? Muitas relacionadas ao segmento bancário. E aí a gente filtrou, a gente escolheu algumas para a gente estar esclarecendo aqui no nosso podcast. E eu vou começar com uma que fala o seguinte: quais são os direitos básicos de todo trabalhador bancário? Dá para esclarecer essa daí? Eu não vou falar o nome de quem mandou, mas aí fica contigo. Geralmente as perguntas elas costumam ser anônimas, como é frequentemente realizadas às vezes algumas consultas em nosso escritório, em que, obviamente, pelo sigilo profissional, não podemos repassar maiores informações. Uma regra que traz a CLT, principalmente no que diz respeito à jornada do trabalhador bancário, é estabelecida lá no artigo 224, em que, via de regra geral, o trabalhador bancário ele deve ter uma jornada de trabalho estabelecida em 6 horas diárias. É o que estabelece o artigo 224 em seu preâmbulo, chamado dispositivo caput, em latim, como muitas palavras no contexto jurídico são utilizadas em latim. Então, o artigo 224 caput da CLT, ele traz essa regra de que, via de regra, o bancário ele deve trabalhar 6 horas por dia. Porém, existe a exceção a essa regra, disposta lá no parágrafo 2º desse mesmo dispositivo, em que informa, exceto aqueles que detêm cargo de gerência, cargo de chefia, que exerçam poder de mando dentro da agência bancária ou de estabelecimentos congêneres. E assim, a gente sabe que durante a jornada do bancário, né, tá lá 6 horas, 8 horas e tudo mais, existem as metas, né? Como é que funciona assim, a questão dessa cobrança dessas metas? Porque a gente sabe que é definido pela empresa, ele faz a subdivisão com todos eles, mas assim, o que é que pode em relação a essas metas não serem abusivas? Danilo, isso é um assunto de extrema relevância e um tema bastante sensível a toda a categoria bancária. Nós estamos aqui falando de uma narrativa ao qual, de um lado, existe um personagem bancário e, de um outro lado, geralmente empresas, instituições bancárias, financeiras com alto poderio econômico na busca desenfreada pelo capitalismo exacerbado. Então, muitas vezes, essas cobranças, elas são realizadas de uma forma não saudável. O que nós, durante todo esse tempo de atuação enquanto advogado militante na área trabalhista bancária, percebi é que muitas vezes as pessoas se colocam em um cargo de gestão, mas muitas vezes não sabem fazer gestão com seus subordinados. Então, daí surgem pressões psicológicas para a equipe altamente abusiva, contexto em que muitas vezes a gente já observou de assédio moral, de assédio sexual, questões de ordem extremamente crítica, ao ponto de você ouvir de trabalhadores bancários em que tomaram medicamentos para tentar tirar a própria vida, bancárias em que já sofreram aborto, estando dentro do estabelecimento bancário, exercendo as suas atribuições diante da cobrança excessiva pelas metas desenfreadas pelas grandes instituições, que a gente percebe que a cada ano só aumenta com o número dos seus lucros. A cada trimestre é divulgado um balanço dos maiores bancos a nível nacional, em que se demonstram a margem de lucro dessas grandes instituições. Agora, a que ponto
que se consegue esses resultados, muitas vezes sacrificando a própria, digamos que, saúde de seus trabalhadores, trazendo a um contexto extremamente complicado, crítico, a todas as pessoas que acabam trabalhando nessa área de atuação. E o que eu costumo falar sempre é que, para você bancário que aqui nos escuta, nos vê através do podcast, o que pode, é, é que existe vida após banco. Esse é um slogan aqui que eu busco bastante utilizar. Existe vida após banco. Muitas vezes as pessoas acabam caindo em uma margem de pensamento extremamente unilateral, não observando outras situações, até mesmo do mercado em si. O que, que o mercado de trabalho pode te proporcionar ah, e que sejam, de certa forma, até equivalente ao que você recebe enquanto estando trabalhando no banco. O que eu escuto durante muitos anos é que, doutor, não é pelo salário que nós recebemos no banco, mas sim pelos benefícios que muitas vezes os bancos concedem, que as pessoas acabam se mantendo vinculadas, mesmo diante de uma série de situações de cobranças ostensivas, como já repassei, vivenciando assédio moral, assédio sexual, situações de comparativos de produtividade entre os funcionários, indicadores em que às vezes são taxados apelidos para quem não consegue bater as suas metas, enfim. Então, tudo isso acaba, de certa forma, trazendo um desgaste emocional ao longo do contrato de trabalho do bancário. Entendido. A gente sabe, a gente vê realmente essa realidade e a gente também busca, quer saber como é que o bancário pode fazer para, tipo assim, se blindar, para se proteger nessas situações. Porque, assim, cobrança toda empresa tem, né? Nós que temos empresa, nós empreendedores, a gente sabe que tem que ter cobrança para poder colocar ordem na casa. Mas quando a cobrança é exagerada, aí a conversa já parte para outro setor. Mas assim, para o trabalhador bancário, o trabalhador no geral, que quer se blindar, quer se proteger, o que é que ele tem que fazer nesses casos? Danilo, essa questão que você me traz relacionada à blindagem do trabalhador bancário, aquilo que ele pode estar se resguardando para um eventual ato, até mesmo de retaliação por parte do seu empregador, é se municiar de todas as provas que possam ser obtidas através de meios legais, como eh, fotografias, como gravações de áudio. Hoje em dia, muito utilizada a questão de e-mails, né? Ah, Às vezes, até mesmo conversas de grupos de WhatsApp. Aquelas exposições, vamos supor, a exposição, ela é considerada algum tipo de assédio? Tipo assim, Danilo, você fez X produtos, fulano, você fez Y. Isso é considerado? Veja, a gente precisa entender até que ponto isso é colocado no cenário fático da situação, né? No contexto real. De que forma esses comparativos eles são utilizados? Há uma conotação de uma cobrança, como você bem trouxe aqui, de uma cobrança normal, como toda e qualquer empresa, cobrar faz parte de qualquer empresa. Mas a forma com que você trata, se esses indicadores, se esses índices estão te expondo a uma forma de humilhação, de constrangimento, até mesmo com expressões de cunho pejorativo, em que muitas vezes isso acontece, aí é uma situação em que tem que ser repensado. É, porque a gente sabe que, tipo, colocar um ranking é uma forma de motivar, né? Mas, tipo assim, chegar a um certo período que os números estão negativos, se for por muito tempo, começa, tipo, a humilhar a pessoa, você não está produzindo, por exemplo, aí vem as frases pesadas, por que que você está aqui, ou então, não está nem pagando o ar-condicionado, tá entendendo? Então, para a gente se proteger seria dessa maneira, como o senhor falou, materiais legais. Uhum. Essa seria a única forma, excelente.
Não só essas questões, mas muitas vezes quando a gente observa no aspecto trabalhista, como forma em geral, além das provas documentais, tem a existência que, de certa forma, traz um impacto muito relevante a uma causa trabalhista, que é a questão dos depoimentos testemunhais, a prova testemunhal em um processo trabalhista, até mesmo porque a própria simbologia do direito do trabalho é vinculada à realidade dos fatos, ao princípio da primazia da realidade. Então, quer dizer que os fatos, muitas vezes, eles prevalecem sobre questão de prova documental. Se a gente for observar, muitas vezes, a questão documental em que é apresentada pela empresa, ela é apresentada em sua integralidade, mas a veracidade dessas informações é que muitas vezes acabam sendo um pouquinho duvidosas. E quem pode desmistificar ou não esse tipo de situação é a prova testemunhal. Então, as pessoas elas devem se resguardar quanto à prova documental, como também se amparar em caso que necessite, em um passo futuro, ajuizar uma demanda trabalhista, em convidar uma pessoa que tenha vivenciado, presenciado um fato semelhante naquela época, sobre aquele contexto. Então, essa prova testemunhal ela serve justamente para o Poder Judiciário tomar conhecimento de como tudo aconteceu, é claro, trazendo um condão de um aspecto de verdade real. Se de fato aquilo aconteceu, deve ser provado através da prova testemunhal. Entendi. Agora me explica, tipo assim, ótimo, já deu o caminho aí que a gente tem que seguir. Mas, por exemplo, como é que a gente vai ter uma prova testemunhal se a pessoa que trabalhou está ativa na empresa? Tipo assim, vai ter alguma segurança? A justiça vai protegê-la por ela estar dando aquele depoimento, aquele discurso a favor do antigo empregado? Olha, via de regra geral, não pode a empresa adotar nenhum tipo de retaliação com o funcionário que vai prestar depoimento perante a Justiça do Trabalho, até mesmo porque o papel da testemunha, ele está ali para falar a verdade. Então, ele não está ali para, de certa forma, privilegiar um lado A ou o lado B. Ele está ali diante dos fatos. Então, muitas vezes, a gente acaba observando que o próprio juiz que conduz uma audiência trabalhista, ele busca extrair o máximo de informações, pautado naquelas informações que são trazidas ao processo. O fato de existir algum tipo de retaliação pós-audiência, pós-depoimento em que a pessoa acaba realizando, a gente sabe que, por muitas vezes, é difícil demais chegar a um conceito, a um consenso de que, olha, eu estou sendo retaliado por esse tipo de situação em que eu prestei depoimento perante a Justiça do Trabalho, né? Mas, ah, na maior parte das vezes, as empresas adotam de subterfúgios aí para, de certa forma, demonstrar, em alguns casos, atos de retaliação diante de depoimentos testemunhais, o que é uma grande eh, situação de preocupação, porque as pessoas, quando elas são convidadas a prestarem um depoimento na Justiça do Trabalho, muitas vezes é uma questão de auxílio à própria, a própria simbologia do que é se fazer justiça. Então, a partir do momento em que a pessoa se sente acuado, né, diante de um conceito um pouco mais abrangente, se sente pressionado ou com receio daquela situação, dos atos que podem advir naquele depoimento, isso nos gera uma grande preocupação e aí, obviamente, cabe ao próprio Poder Judiciário demonstrar que isso não deve estar acontecendo
com quem presta depoimento na Justiça do Trabalho. Excelente, doutor. E em relação a esses ambientes, né, que tem, a gente já viu, já tem muitas metas, cobranças e tudo mais. Outra pergunta interessante foi a respeito se o bancário ele tem direito a um intervalo, por exemplo, intervalo para lanche, intervalo para almoço. Como seria? Veja só, Danilo, esse tema é muito importante a gente aqui estar abordando. Existe um regramento específico quanto à questão de intervalo. Claro, se pautando pela CLT, como também existem algumas previsões de ordem coletivas, de normas coletivas de cada categoria. Via de regra geral, para quem trabalha de 0 a 4 horas, não tem direito a intervalo. Se o trabalhador realizar uma jornada de trabalho de 4 a 6 horas, ele teria um intervalo aí de 15 a 30 minutos. E se ele ultrapassa essa jornada de 6 horas, obrigatoriamente uma jornada no mínimo de 1 hora de intervalo. Claro que a gente tem que pensar sempre em uma análise tanto seletista como também de convenção coletiva de cada categoria, porque existem categorias que, diante do trabalho em si, exigem um nível, muitas vezes, de esforço, até mesmo físico ou de saúde, diretrizes aí, pelas quais necessitam de intervalos em tempos menores de trabalho. Aqui eu trouxe um conceito de ordem geral, ok? Ah, excelente. Então, por exemplo, se for tipo acordado antes, olha, hoje o teu intervalo, para quem trabalha 8 horas, teu intervalo é 45 minutos. Pode? Não, mínimo de 1 hora. Ah, excelente, entendi. Tem que ter o mínimo de 1 hora para essa jornada aí que você postulou, entendeu? Que Perfeito, você reivindicou. perfeito. Só para reformular aqui. Teve outra dúvida bem falada que foi o seguinte: a venda de produtos bancários, ela pode ser imposta ao funcionário? A venda de produtos bancários, sim, faz parte do seu escopo de Até porque quando atribuição. ele é contratado, ele É é claro, ele tem que fazer a comercialização de produtos aí do banco. Hoje, mesmo sendo assim outros cargos, porque assim, hoje o universo bancário também tem vários cargos, né? Cargos e funções. veja, cada função, geralmente, quando a gente analisa aí o escopo de descritivo de cargos, existem as atribuições de cada cargo. Se falando em uma questão de ordem via de regra geral, o bancário ele deve comercializar produtos. Claro que existem segmentações do banco em que alguns bancários trabalham com produtos linha PJ, pessoa jurídica, linha pessoa física, tem o funcionário ao qual ele trabalha mais na questão vinculada a investimentos, ao agronegócio, à questão governamental. Então, a gente sabe que cada banco, ele, de certa forma, destrincha a sua linha de Tem sua atuação, da estrutura, sua né? estrutura, claro, e o bancário via de regra geral, ele deve comercializar produtos bancários. Aí cai naquele conceito de que a gente já conversou anteriormente. De que forma é feita essa cobrança? Se é feita a cobrança de uma forma natural e uma cobrança até então atingível, a gente tem que partir de cobranças atingíveis. A gente não pode criar números inaceitáveis, inatingíveis. Porque senão você já parte de um conceito não só no aspecto de dano moral, mas cai num conceito até de desânimo do próprio trabalhador, ao qual ele sabe que é uma meta tão desumana que ele nunca vai conseguir atingir, porque no mês que ele mais executou, desempenhou suas atribuições de uma forma muito enérgica, ele nunca conseguiu atingir aquele objetivo final. Então, tudo isso tem que partir sempre de um conceito de razoabilidade e proporcionalidade. De que forma existe a cobrança pela venda dos produtos e de que forma isso é cobrado, no aspecto geral. Eu já entendi. Essa pergunta ela quis fazer mais ligação com a questão de desvio de função. Porque quando ele fala assim, dá para entender que foi contratado para um cargo X, mas está sendo obrigado a fazer Y. Então, por exemplo, se for um cargo mais operacional, talvez ali na grade de atribuições do cargo, ele não é obrigado a vender produto X, mas ele está sendo cobrado por a gestão que tem que vender aquele produto X.
Então, assim, num cargo que não tem essa atribuição e ele está sendo cobrado por isso, como é que fica? Veja, se não faz parte do escopo da função, na qual ele está, executando as suas atribuições, ele não deveria ser cobrado, ah, por venda de produtos que sequer faz parte do escopo da função dele. Essa questão relacionada ao acúmulo de função, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. Por quê? Com o passar do tempo, no aspecto da área bancária, a gente percebeu que os bancos, de uma forma em geral, acabaram conglomerando as suas funções. Então, existem instituições bancárias e financeiras as quais eram extremamente divididas, tanto a área operacional quanto a área comercial de agências a nível nacional. Mas com o passar do tempo, existiram situações pelas quais os funcionários acabaram atribuindo-se a desempenho de atividades de cunho comercial e também operacional. Então, passaram a se chamar muitas vezes como agente de negócios, como operador de negócios, como gerente de negócios, e não mais partindo daquela função como anteriormente existia, de um tesoureiro, de um caixa, ah, de uma função mais, digamos que, direcionada ao aspecto gerencial em si, na área Na comercial. verdade, só mudou a nomenclatura, né? Pois é, então essas nomenclaturas muitas vezes elas mudam aí. O certo, o correto seria a gente analisar o descritivo de cargos e se aquilo faz parte da função da pessoa. Se não faz, obviamente é algo que em uma questão futura, caso a pessoa tenha interesse em reivindicar o seu direito, ele possa se municiar de provas de que executava esse trabalho, era cobrado por algo ao qual não estava no escopo das suas atribuições. Entendi. Aí como é que funciona? Vamos supor, ali no ano de 2010 tivemos um funcionário X que foi contratado para um cargo Y. Então veio essas mudanças e tudo mais, talvez por conta de trabalhista, não sei, mas Uhum. essas mudanças, o nome do cargo dele. Por exemplo, ele era um caixa, mas agora mudou para a função de agente, um agente comercial. Essa mudança tem que ter o de acordo do funcionário para saber se ele quer mudar? Ou a empresa só chega e impõe e a gente tem que ir? Veja, não há uma condicionante ao qual o funcionário ele deve aceitar ou não a execução desse serviço. O próprio empregador ele faz jus ao chamado poder diretivo patronal, ao qual ele pode fazer uma realocação no seu quadro estrutural de funcionários sem a necessidade de nenhuma opção do funcionário. Claro que, ou digamos que não é nem opção, mas uma aceitação do funcionário. Até mesmo porque aí a gente partiria para um outro pressuposto, que seria sempre o empregador ficar atrelado às vontades, né, do trabalhador. O que é que ele acha, se ele quer mudar ou não quer, enfim. Eu acho que, acima de tudo, deve existir sempre um bom diálogo entre aquelas pessoas que ocupam cargo de lideranças dentro de instituições bancárias e financeiras, para que possa conversar com o seu funcionário, saber o que ele acha sobre essa nova função, para tentar extrair o máximo desse funcionário naquela função ao qual ele executou por tanto tempo. O que a gente observa por muitas vezes é que pessoas que passaram 10, 15, 20 anos numa área operacional, numa chamada retaguarda de agência, e que de uma hora para outra foi colocado para um setor comercial, ao qual essa pessoa jamais ela teve esse tipo de contato, esse tipo de Interação, né? exato, né? Esse tipo de interação, de vivência, falar com os clientes, ligar, listas de prospecção de novos clientes, novos produtos. Esse contato não era tão assíduo em seu serviço. Então, eu acho que, acima de tudo, deve existir um bom diálogo
com todos os seus os funcionários das instituições, tá? Partindo, obviamente, sempre da gestão, para saber o que que eu posso extrair mais desse funcionário. Até porque o cara tá lá na parte na retaguarda, aí vem para uma área comercial, aí já tem que vender, já tem que oferecer, já tem que resolver problemas, né, que a gente sabe da demanda, que a gente tá ali, assiste e tudo mais. E daí, outra pergunta que vai um pouco relacionada a isso, que eu achei muito bacana, é se o bancário tem algum benefício a mais, algum direito, por exemplo, adicional de periculosidade ou insalubridade, por tanta demanda. Veja, esse tema da insalubridade, da periculosidade, são temas bastante sensíveis para a gente lidar, né, no aspecto trabalhista, por uma análise em que o adicional de insalubridade, muitas vezes, ele faz sentido a atividade em si, como o próprio nome diz, atividade insalubre, ao qual, claro que em todo cenário, todo contexto na área trabalhista deve ter provas. Ele tem que provar que de fato havia uma execução nessas atribuições, e que lidava com situações insalubres. Como, por exemplo, aqui eu vou citar um exemplo claro. Eu já tive conhecimento em alguns momentos de pessoas às quais me abordaram e informaram, doutor, eu trabalhava em uma sala e essa sala cheirava mofo. Eu já trabalhei em uma agência bancária pela qual, na cozinha, na copa, da agência, nós verificamos escorpião, até mesmo cobra, na agência. E isso de uma forma repetitiva. A agência que teve esse cenário desses animais um pouco mais. Só me disse que o pessoal tirou foto disso. Teve As foto, sim. provas físicas, eu preocupado já. Teve foto e assim, tiveram até interdições da própria agência baseado nesse tipo de situação, para tentar melhorias quanto a esse aspecto de detetização, enfim, mas que vez ou outra ainda haviam episódios como esse. Então, em todas as questões que a gente vislumbra em uma questão trabalhista, nós temos que pensar nas provas que a gente vai levar a conhecimento do próprio juiz e, às vezes, né, até mesmo do perito, que, de certa forma, a gente informa que é o longa-manos do magistrado, é o braço direito, é uma extensão do poder judiciário, o perito da justiça que vai verificar se aquela situação de fato era vivenciada pelo autor da ação ou pela parte autora da ação, Entendi. tá? Então quer dizer, desculpa interromper. Então quer dizer que, vamos supor, essa situação, esse adicional somente de forma judicial. Não tem como a gente mandar um e-mail, dizer aqui eu estou trabalhando nessas condições aqui, manda logo o meu adicional aí no contra-cheque. Muitas empresas, as quais, diante do exercício das próprias atribuições em si, acabam tomando conhecimento do nível ao qual o empregado ele é exposto, ele acaba concedendo o chamado adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade. Tá? Então, eu vou aqui te trazer alguns tipos de exemplo, como o pessoal que trabalha com material inflamável, né? Eles têm por si só, pelo desempenho de suas atribuições, esse tipo de adicional. Como também pessoas que trabalham com energia elétrica, eles têm um tipo de adicional específico, assim como os trabalhadores, fugindo um pouco da temática de adicional de insalubridade e de periculosidade, assim como os próprios trabalhadores que trabalham no período noturno, vigilantes que trabalham em período noturno, Call center, né? call center, enfim, eles têm os seus adicionais em si, na maioria das vezes, o próprio empregador, ele já atribui isso ao próprio contrato de trabalho, vem lá e a pessoa recebe. Mas em alguns casos a gente observa
que o empregador feche os olhos para essa realidade ao qual é vivenciada pelo trabalhador, e aí ele de fato tem que buscar seu direito através da Justiça do Trabalho. Então, assim, só para resumir, é como se, vamos supor, se a gente vai começar, se eu vou começar a trabalhar numa empresa que as condições já são aquelas, a empresa já pode direcionar no contra-cheque, vai ter a ciência adicional por isso, porque você trabalha à noite, porque as condições são essas. Isso. Mas depois que eu estou exercendo um trabalho e eu vejo essas condições, né, cobra, escorpião e tudo mais, para cobrar só se for numa situação depois que já vai partir para o jurídico. Claro que você pode, enquanto trabalhador, buscar soluções pela via administrativa, como, por exemplo, uma demonstração até mesmo de fotografias, tentar resolver de forma administrativa, para ver se a empresa acaba acatando aí um requerimento que você possa fazer diante das atribuições que você lida no seu dia a dia, né, da situação à disposição, tanto no aspecto de perigo, que surge o adicional de periculosidade, como no adicional de insalubridade, né, o local insalubre. Mas a gente observa que, recorrentemente, se a empresa não atribuir isso desde o início, ou até mesmo quando da execução da sua função, que às vezes as pessoas começam a trabalhar na empresa e até então não há necessidade de receber um adicional de insalubridade ou de periculosidade, mas que com o passar do tempo acaba indo para outra função, executar outro tipo de trabalho e tem a necessidade de ganhar esse adicional de insalubridade, periculosidade, e que isso às vezes acaba até mesmo desencadeando em tempo de contribuição para que você possa se aposentar, Era isso porque que eu ia a falar. pessoa que trabalha por muito tempo nessas condições, ela acaba tendo uma Redução. redução no seu período para uma futura aposentadoria, justamente por entender que é um motivo de saúde, que a pessoa foi exposta, como aqui eu posso dar outro tipo de exemplo, as pessoas que trabalham em câmeras frigoríficas, né, com alto índice, por mais que se coloquem aqueles, o Aquela EPI proteção, né, chamado, EPI. né, o equipamento de proteção individual, acaba, de certa forma, tendo um pouco do choque térmico ali, né? Todas essas questões, Danilo, elas devem ser analisadas sobre um contexto prático, um contexto real, e obviamente cada caso tem a sua particularidade, tem a sua peculiaridade. Então é importante, por muitas vezes em que não haja esse tipo de situação, essa resolução de forma administrativa, tenha que se buscar o próprio Poder Judiciário, e aí é importante ter uma consulta de um advogado especializado, numa área de atuação determinada, para que possa adentrar mais sobre esse assunto. Entender, realmente são inúmeros casos. Eu já ouvi também que, por exemplo, teve funcionário que precisou levar ventilador de casa porque o ambiente em si era muito quente. E daí ela levou, mas que no futuro, óbvio, ela também já passou pela fase de passar pelo jurídico e ela teve um êxito, né, no processo dela. Mas assim, cada caso é um caso, cada caso é uma situação isolada. E é importante até eu trazer uma abordagem para você, quando você fala na questão de que ela já teve um êxito, tá? Que é aproveitando a oportunidade aqui, eh, justamente porque o pessoal acaba muitas vezes trazendo uma interpretação de que, diante das provas que eu tenho, doutor, a causa é ganha. Só para que a gente possa trazer aqui uma questão de interpretação e de raciocínio. Ah, eu não posso garantir sucesso em algo que não depende só de mim. Então, é, é extremamente reflexivo o advogado pensar e falar para o seu cliente que, quando a gente escuta de boa parte da sociedade em que uma causa é ganha, e outra grande parte da sociedade tem o entendimento de que a cabeça de juiz ninguém sabe o que vai sair, né? São posicionamentos dos mais variados, e quando a gente leva a um grau de entendimento, seja de um magistrado de primeira instância, seja através de desembargadores em segunda instância, ou até mesmo de ministros
em última instância, do próprio Poder Judiciário, nós entendemos que o conceito de que há uma divergência de posicionamentos e que a gente não lida com a matéria exata, a matéria é uma ciência humana. Então, não há, no meu conceito, uma questão de que a causa é ganha. Você pode ter boas provas e aí você pode informar ao seu cliente, ao qual irá fazer o seu melhor enquanto profissional. Mas o resultado de um processo judicial, em nenhum momento, ele pode ser tratado como uma causa ganha. Isso aí é totalmente vedado e não pode existir em nenhum tipo de tratamento na relação advogado-cliente. Entendi. Outra pergunta interessante aqui é que o processo ele é julgado por quantos juízes? Bom, na primeira instância, o magistrado, então é um juiz ou juíza. Em segunda instância, nós temos um tribunal, que é o chamado colegiado, ao qual ele é julgado por desembargadores. E, na última instância, ele pode ser julgado por ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Claro que cada situação dessa vai depender, obviamente, do grau de recursos que o processo sofrer ao longo do tempo. Que uma situação como essa cabe a esse caso antigo que eu citei, né? Porque como são, tipo, vários juízes e tudo mais, aí cada caso é um caso, aí do entendimento de cada um. E- Pronto, então outra pergunta aqui, de que forma a gente poderia fazer uma equiparação, tipo, o funcionário que trabalha numa financeira, né? Ele não é do banco, mas de que maneira a gente pode fazer esse comparativo, como se ele fosse um bancário? O que diz respeito à questão de um trabalhador de uma financeira, um chamado operador comercial, existem diversas nomenclaturas, gerente de financiamento, alguns bancos atribuem nomenclaturas distintas a esse tipo de situação. Nós observamos que, na prática, por muitas vezes, há uma questão estruturada do próprio banco, ao qual a financeira faz parte de um chamado grupo econômico. Então, diante de um conceito como esse, caso o trabalhador consiga demonstrar que no desempenho de suas atribuições enquanto operador de um ramo de financeira, ele execute trabalho tipicamente de bancário, como subordinado a um funcionário do banco, utilizando sistemas do banco, dentre outras questões aqui que a gente pode evidenciar melhor até mesmo em uma futura conversa, a gente pode trazer esse enquadramento do funcionário que trabalha em uma instituição financeira com um trabalhador bancário, sem deixar de trazer aqui uma relevância a súmula 55 do Tribunal Superior do Trabalho. O que é a súmula 55 do Tribunal Superior do Trabalho? É um entendimento ao qual foi consolidado perante o Tribunal Superior do Trabalho que aquelas pessoas que consigam demonstrar que a sua atividade no aspecto do ramo financiário, melhor dizendo, possa trazer particularidades camufladas aí de um trabalho bancário, ele pode ter regulamentado o seu direito à chamada hora do trabalhador bancário, trazida pelo artigo 224 da CLT. Então, via de regra geral, a pessoa que trabalha numa financeira, ele trabalha 8 horas por dia, via de regra geral, porém, passando por muitas vezes o horário é estendido de segunda a sexta-feira, trabalhando aos finais de semana, naqueles chamados feirões de automóveis, que eu não sei se na sua cidade existe, mas a gente, por vezes, acaba se deparando nesses chamados shopping dos automóveis. Sempre tem lá aquelas
Aquelas ações, cabaninhas, né, aquelas ações, exato. comerciais, final de semana, à noite, coloca o carro ali na frente, né, dos estabelecimentos onde anda muita gente, justamente para incentivar a venda. E óbvio que Exatamente, não é só ter o veículo, por exemplo, tem que ter o funcionário. exatamente. Então ali o funcionário, ele muitas vezes ultrapassa da sua jornada de trabalho, muitas das vezes essas empresas acabam não fazendo registro formal de ponto, mas o fato que você não registra ponto formalmente, não quer dizer que você não tenha direito a receber eventualmente horas extras. Ok? Só trazendo esse tipo de conceituação também. Às vezes as pessoas acabam entendendo que, eu não tenho registro formal de ponto, será que eu tenho como recorrer juridicamente às minhas horas extras? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode não bater ponto, mas você pode provar perante a Justiça do Trabalho que seu trabalho sempre foi fiscalizado. Sempre teve alguma diretriz estabelecida pela empresa, como ah, utilização de tablet, utilização de notebook, utilização de telefone corporativo, presença de gestores nas chamadas campanhas ou até mesmo no desempenho dos trabalhos de segunda a sexta-feira, que estabeleça que, na realidade, esse trabalho ele sempre sofreu fiscalização, ok? Sim. Então, isso deve ser levado ao conhecimento do Poder Judiciário. Então, essa conceituação do trabalhador do ramo financiário com o trabalhador bancário, ela está muito próxima e é aí que precisa ser demonstradas evidências junto à Justiça do Trabalho. Excelente, doutor Pedro. Assim, são muitas dúvidas. É um caso realmente, é um mundo de possibilidades que a gente tem para abordar, para esclarecer, né? Dúvidas das mais simples até as mais complexas. Mas numa situação como essa, nosso telespectador, ouvinte, ele quer interagir diretamente com você do escritório. A gente pode direcionar, vai lá no próprio Instagram, na bio, tem algum canal assim que tem um atendimento mais rápido, é tudo igual. Veja, nós temos as nossas redes sociais, brn.advogados, temos também nossa central de atendimento, que é informada na própria página do Instagram, temos o nosso site, brnadv.com.br. Eu tenho o meu perfil profissional, Dr. Pedro Bernardino, quem quiser pode me seguir nas redes sociais, que a gente sempre está trazendo conteúdos exclusivos e inovadores aí para conhecimento de todo o público em geral. Doutor Pedro, muito obrigado por mais uma participação. É sempre importante a gente ter uma pessoa, um profissional que tem essa experiência para principalmente esclarecer as dúvidas dos trabalhadores, que é uma dúvida que pode ser minha, é a dúvida de vários. Então, assim, esse espaço fica aberto para o senhor vir também quantas vezes quiser contribuir e seja sempre bem-vindo. Danilo, é uma satisfação enorme participar novamente do podcast O Que Pode, trazendo algumas das situações relevantes ao cenário trabalhista, bancário, conceitos de que muitas vezes as pessoas acabam lidando com muitas dores, enfrentando algumas resistências para tirar dúvidas ou até mesmo quebrar um pouco o paradigma de conversar com um advogado, por trazer aí um conceito de que há uma formalidade muito grande, né, para chegar até um advogado, para conversar com um advogado, e sempre, para mim, é uma enorme satisfação participar de podcast, de entrevistas que me indagam sobre temas de grande relevância. Então, que eu possa vir mais vezes aqui ao podcast, o que pode, e que seja uma trajetória de muito sucesso aí para você. Ok, obrigado para nós e para você que acompanhou mais um episódio do Que Pode. Fiquem ligadinhos, aproveite para compartilhar esse conteúdo com amigo, com familiares, pessoas que trabalham, pessoas que têm essa realidade que a gente conversou hoje e se preparem que no próximo episódio traremos um assunto importante. Afinal, será que existe vida após banco? Então é isso. Se preparem que aqui a gente traz o conteúdo, o que pode e o que não pode.